Muito bem, TikTok, rede social Nestor, Nestor. Para uma transmissão das Escrituras, da Palavra de Deus, eu leio o livro de Bemidbar, quarto livro da Torá. No grego é Números, né? Em hebraico é Bemidbar. Último versículo do capítulo 6. E Jeová, o Deus de Israel, o Criador, diz: porão assim o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Então, a ordem do Criador, Yahvé, Elohim, Adonai, El Elyon, El Shaddai, Jeová, em que o seu nome, os filhos hebreus, os filhos de Israel, os Eudins, né, que hoje é chamado de judeus, mas não tem o J nas 22 letras do alfabeto hebraico, é para pôr meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei, né? Então é por isso que você vê os títulos de Deus, de Elohim. Elohim quer dizer aquele que existe por si mesmo. Ou seja, Elohim não foi criado por ninguém. É o Melquisedeque. Não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, princípio, início de dias e nem fim de dias. É o eterno. Elohim quer dizer isso, é um título, né? Aquele que existe por si mesmo, porque as pessoas perguntam, né? Eu vim do meu pai, da minha mãe, meu pai vieram dos meus avós dos meus bisavós os tataravós vieram dos trisavós. E Deus veio de quem? Quem criou ele? Quem gerou ele? Elohim é incriado. Ninguém gerou Elohim. Ele é o Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem princípio de dias, sem fim de dias e sem genealogia, né? Esse título do Criador, Elohim, já explica que ele existe por si mesmo. O que é diferente de mim, de você, nós não existimos por nós mesmos, né? Nem antes de vir à Terra e nem agora. Mesmo agora, para existirmos, estamos respirando o oxigênio, né? O ar, que quem dá é o Criador. As plantas à noite fazem a fotossíntese, né? Transforma o gás carbônico em oxigênio, né? E esse é o sistema, é o processo da vida, né? E crendo nisso, você não vai questionar. Né? Questionar para quê? Nem os seres celestiais que existem na glória questionam. Né? Aquele que é autoexistente, aquele que existe por si mesmo. Agora, você viu aí em Números Bemidbar, o Criador dizendo, Jeová dizendo, para porão,
o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Mas quando você olha os filhos de Israel, um chamava Ial, né? Yermial. Aqui é falar de Jeremias, mas Jeremias nunca foi... Aliás, Yermial nunca foi chamado de Jeremias, não existe o J. Isso tudo é latinização, né? Catolicismo, né? E eu li aí Bemidbar, né? Não é Isaías, é Ishaial, Ial, né? Ial dos exércitos. Ishaial, né? É um outro título, né? Do Criador. Então, Ishaial nunca foi chamado de Isaías, né? Nunca foi chamado de Isaías, né? Era Ishaial, né? Só um minutinho. Então você entende, né? Jacob é chamado de Jacó, e até interpretam que Jacó quer dizer enganador, suplantador, né? Mas o nome nem Jacó é Jacob, que quer dizer aquele que nasce agarrado no calcanhar, só isso. Maldosamente, os pregadores, os intérpretes falsos das escrituras dão uma má interpretação para Jacob, mas ele nunca foi chamado nem de Jacó, é Jacob. E teve o seu nome alterado no vale de Jaboque, né? Jaboque, quando ele lutou com o anjo, né? Não se chamarás mais Jacob, mas Israel. Israel. El Elyon quer dizer o Altíssimo. E Jeová é o Deus de Israel, né? É o Shaddai, o Todo-Poderoso. Temos também um apóstolo chamado Natanael, Israel, Natanael. Ial é um sufixo, né? É um título do Criador que vai nos filhos de Israel, porque o Criador disse em Bemidbar, Números 6:27, porão o meu nome nos filhos de Israel, os filhos hebreus. Só que são 72 títulos que o Criador recebe na Bíblia. Então os filhos hebreus recebem diversos títulos. O El, Israel, Natanael, o El também é um título. El Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso, El Elyon quer dizer Deus Altíssimo. Mas tendo Ial, o El também fazia parte dos títulos do nome de Deus, né? Tem mais, por exemplo, aqui Ishaial, né, que se chama de Isaías, mas não é Isaías. Ishaial quer dizer a salvação vem de Yahvé, né, Jeová. Você fala Jeremias, mas é Yermial. Yermial quer dizer Jeová, Yahvé estabelece, né? Aí tem esse rei de Israel aqui, né? Era um rei bastante espiritual, né? Todo mundo chama ele de Jeosafá, né? Mas não tem o J no hebraico. É Ioshafate, que quer dizer Yahvé julgou. Não é Josafá. Ioshafate nunca foi chamado de rei Josafá, o rei do sul, o rei de Judá, né? E se aliou com o rei Acabe, né? E Ioshafate, que se chama de Josafá, que quer dizer Yahvé julgou, ele era mais espiritual do que Acabe, né?
Aí então está o problema. As 22 letras do alfabeto hebraico não tem o J. E precisamos pronunciar esses nomes próprios corretamente, não? Bemidibá, Números diz, Jeová falou, né? Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Não vê o primeiro-ministro de Israel? Chama, não é Benjamim, porque não tem o J, é Benamim, Netanyahu, não? Tem o Ial no nome do primeiro-ministro de Israel, embora ele é um açougueiro, né? Fez um genocídio brabo em Gaza, né? 70 mil palestinos. Quando eu falo de 70 mil palestinos, eu estou me referindo a velhos e crianças. Morreram com explosões de bombas, né? É muita gente, né? Ele é sionista, né? Esse primeiro-ministro de Israel é sionista. O sionismo não presta, gente. Esses donos dos estúdios de Hollywood, Universal, vários estúdios lá de Hollywood são judeus, né? Foram os judeus que fundaram Hollywood, madeira sagrada, né? O Wall Street lá, Manhattan, Nova York, o ouro, as bolsas, as ações, agora as criptomoedas, né? Tudo isso aí está na mão dos judeus, dos sionistas, né? É por isso que os presidentes dos Estados Unidos são escravos do sionismo. Sionismo é uma coisa. Sem semitas é outra coisa. Noé teve 3 filhos. Sem, Jafé e Cã. Cã vem os gentios. Jafé vem os samaritanos e Sem vem os judeus, os hebreus, né? Então nem todo semita da linhagem de Sem é hebreu. É israelense, é Yehudim, é judeu. E muitos são políticos que controlam os Estados Unidos. Os presidentes americanos são reféns, mesmo Donald Trump, né? Para ganhar a eleição tem que proteger, defender, ajudar os sionistas, né? Muitos deles são deputados, senadores, né? No Capitólio lá, no Senado, na Câmara Americana, e eles são ricos. O Mark Zuckerberg é judeu, Yehudim, né? Se eu for citar aqui o nome do Facebook, se eu for citar aqui o nome de tantos judeus bilionário, multibilionário ou trilionário na Terra, facilmente você veria que eles controlam o mundo, né? Muitos artistas de cinema judaico, judeu, Natalie Portman, Gal Gadot, né, que faz a Mulher Maravilha da Marvel, ela é judia. Muitos homens artistas de cinema são judeus. E porque Israel, o judeu, sionista, controla o cinema, esses artistas, atores, têm vez no cinema, né? Eles têm vez no cinema, né? São famosos, né? Mas os judeus dominam o bairro do Brooklyn, né? Em Nova York, se você quiser saber. É um bairro de judeus. Agora os judeus estão espantados, porque Nova York tem o Zohar Mandami, né? Um muçulmano agora é o prefeito de Nova York, né? E ele segue a religião de Mohammed, de Maomé, o Alcorão, né? E chama Donald J. Trump de... Trump é presbiteriano, é do cristianismo, mas chama Trump de fascista, né? Fascismo. Fascismo era Benedito Mussolini na Itália, né? Que se juntou com o nazismo de Adolf Hitler na Alemanha, né? Você entende, né? E o sionismo, o pai dele é Theodore Roosevelt, de Londres, né? Que criou esse movimento para
refundar o país, a nação, o governo de Israel, que hoje tem 15 milhões, está lá no meio de mais de 40, 50 países muçulmanos árabes, xiitas, né? Que são 2 bilhões, né? E o escudo de Israel, que Israel hoje é político. Israel recusou Mashiach, Yoshua, há 2000 anos, crucificou na cruz, no Calvário, no Monte Caveira, no Monte Gólgota. Israel voltou em 1948. Davi Ben-Gurion, né? Declarou a independência do Estado de Israel, mas esse Israel de hoje, ele é americanizado. Na verdade, o Israel de hoje é um cão de guerra dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos também controla Israel, manda Israel atacar o Kuwait, atacar o Irã, atacar o Iraque, atacar a Síria, atacar o Líbano, atacar Gaza. Todo esse morticídio, genocídio em Gaza, foi John Biden, presidente católico, e Donald J. Trump, presidente evangélico presbiteriano, que deu as bombas para Israel, os mísseis, bombas para Israel explodir os palestinos. Agora Trump tomou frente, né, com o Conselho de Paz e quer criar a Riviera dele, né, o resort, né? Fazer da faixa de Gaza, que está de frente ao mar Mediterrâneo, uma grande zona imobiliária, né, especulação imobiliária, né? Zona de turismo, cassino, charuto, né, cubano, droga, bebida, uísque, mulher pelada e muita prostituição, né? Porque Mashiach Yoshua falou para a mulher samaritana, gente. A mulher de Samaria defendia que o Criador tinha que ser adorado lá no poço de Jacó, nas montanhas de Samaria, né? E Mashiach Yoshua diz, não é nem em Jerusalém, nem aqui em Samaria, que o Pai Celestial vai ser adorado. Não será em Jerusalém e não será em Samaria. Agora, a partir de agora, o Pai Celestial busca adoradores, não aqui no poço de Jacó, nas montanhas de Samaria e nem na cidade de Jerusalém, que não tinha sido destruída ainda, foi destruída no ano 70. O Pai vai buscar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então pode viajar para Jerusalém, para Samaria, que está na Cisjordânia. Inclusive, a Cisjordânia, os palestinos estão devolvendo Belém, Samaria para Israel. Em troca, eles querem a construção, o reconhecimento do Estado palestino. Estão tentando negociar atualmente, né? Te damos Belém, te damos Israel, Benjamin Netanyahu, a Knesset, o Parlamento de Israel, te damos Samaria, inclusive os passaportes dos palestinos que saem de Gaza e vai fazer alguma coisa em Jerusalém, Israel, já é carimbado Estado palestino. E está nos planos de Donald J. Trump reconhecer o Estado palestino. Que só assim o príncipe Mohammed bin Salman da Arábia Saudita vai autorizar a construção do terceiro templo, né? Porque o Statocor do Monte Sagrado, Monte Sião, Monte Moriá, está nas mãos da Jordânia, vizinha a Israel. Mas quem manda mesmo é a Arábia Saudita, né? É ela que faz os decretos para o mundo árabe. Porque na Arábia Saudita está Meca, aquela pedra preta onde todo muçulmano, uma vez na vida, tem que ir lá visitar Meca, Arábia Saudita, e dar uma girada, andar ao redor daquela pedra. E a Medina, outra cidade da Arábia Saudita, onde está enterrado Mohammed, Maomé. Segundo o Alcorão, quando Dajjal, que na visão de Mohammed, do Alcorão, é o anticristo e é um judeu, quando ele aparecer, o Alcorão diz que ele não vai entrar em Meca, capital da Arábia Saudita, e nem em Medina, onde está enterrado Mohammed, Maomé. O Alcorão diz que os anjos de Alá, Alá o Grande, não permitirão o Dajjal entrar ali em Meca e Medina, na Arábia Saudita. Mas eu não sei se vocês sabem
A construção do terceiro templo, quando vier a construção, a ordem hoje teria que partir da Arábia Saudita. Por exemplo, o Ramadã vai começar agora, né? Não sei se é dia 16, o jejum de 40 dias lá do mundo muçulmano todo. E no Ramadã, os muçulmanos conseguem fazer 200 mil muçulmanos subir no Monte Sião, onde está a esplanada das mesquitas de Al-Aqsa, o Domo da Rocha, o Domo dos Espíritos, né, no topo do Monte Sião, Monte Moriá, que hoje é controlado pela Jordânia, mas quem manda a Arábia Saudita, e é um local que pertence ao Islã, e que Israel está lutando para ter um espaço ali para fazer pelo menos uma sinagoga, né? Um terceiro templo, um Beit HaMikdash. Porém, a ordem tem que vir da Arábia Saudita. E Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro que vai virar rei da Arábia Saudita, ele já disse que só fará alguma coisa, né, em todos os sentidos, se Israel reconhecer o Estado da Palestina. Portanto, a Arábia Saudita negocia com os Estados Unidos, negocia com Donald J. Trump, não está longe. Eu acredito que não está longe a construção do terceiro templo, né? E é na construção do terceiro templo, quando começar, é que vai ocorrer o arrebatamento, né? Eu vi alguém comentando essa semana que eles vão construir o terceiro templo e vai deixar um departamento, um compartimento do terceiro templo reservado para esse conselho de paz de Donald J. Trump, né? Porque é eles que vão fazer tipo uma segunda ONU, vão tomar as decisões para o Oriente Médio, para a Europa, para a Ásia, para a América Central, América do Sul, América do Norte, para o mundo todo, né? Para o Caribe, né? E Trump está tentando fazer uma ONU 2.0, né? Rasgou a carta da ONU, direito internacional, despreza a ONU, a OMS, Organização Mundial de Saúde. Ele está tentando criar um novo sistema, né? Onde ele é o líder vitalício e outro pode substituí-lo só se ele renunciar ou se ele indicar alguém. Eles vão querer um lugarzinho no terceiro templo, né? Como hoje em Dubai, lá tem uma mesquita, né, muçulmana, tem uma sinagoga judaica e uma igreja cristã. Chama-se os Acordos de Abraão, Mas é perfeitamente possível esses acordos, esses 3 templos hoje, no Emirados Árabes Unidos, em Dubai, vir para Jerusalém também, para ter uma só adoração, religião, e o objetivo também principal, uma só política, um só líder global, mundial, né? Chama-se os Acordos de Abraão, onde países muçulmanos, árabes, xiitas, né, sunitas, estão normalizando com Israel, né? Ainda falta muitos países, inclusive a Arábia Saudita, que põe pauta na mesa, né? Só vai entrar na normalização, nos acordos, quando ocorrer isso, aquilo outro. Você lembra que naquele ataque de 7 de outubro de 2023 do Hamas, um braço do Irã, da Pérsia, ali no deserto de Negev, naquela balada lá, de homossexuais e lésbicas, no deserto de Negev, vizinho à fronteira com Gaza, onde maconha, cocaína, drogas, sodomismo ali, estava dançando músicas eletrônicas, e o Hamas, braço do xiitas, do Irã, entrou lá e matou 1.200 judeus, né? Você lembra daquilo? Aquilo ali foi os xiitas, o Irã que determinou. Porque se o Irã não faz aquilo, um braço seu, o Hamas, terrorista, iria naquele tempo ali, naqueles dias, em 2023, normalizar a Arábia Saudita e Israel. E é dessa normalização aí que vem o terceiro templo. Vem a paz no Oriente Médio, né? Mas agora, aquilo que o Hamas impediu em 2023, 7 de outubro, agora está ficando mais perto ainda, né? É por isso que Donald J. Trump encurrala a costa
do Irã, da Pérsia hoje. Quer derrubar o Irã, mudar o regime do Ayatollah, do xiismo, né? Mas o Irã tem 90 milhões de habitantes, né? Será que ele vai conseguir? Ele quer conseguir para normalizar tudo, né? Embora eu não veja o Donald J. Trump, ou Jared Kushner, ou Tony Blair, ou Steve Witkoff, que é um judeu, ó, tudo judeu. Steve Witkoff, que é negociador da paz para Donald Trump, é judeu milionário. Jared Kushner é judeu, genro de Donald Trump, entendeu? Tudo judeu. Os Estados Unidos é dirigido por judeus, todos sionistas. Mas Israel tem um grupo chamado Haredins. Eles não são sionistas. Vocês têm uma base, eles queimam a bandeira do Estado sionista de Israel, aquela que tem a estrela, o pentagrama de Davi, né? Eles nem reconhecem a bandeira de Israel com a estrela de Davi, eles queimam. Eles não reconhecem o sionismo. Eles são contra, eles vivem dentro de Israel, lá em muitos bairros, né, dentro de Jerusalém. O bairro Mecherim, por exemplo, é cheio de ultra-ortodoxos, os haredins. Eles não fazem a barba, eles não cortam a lateral do cabelo, desce 2 cachos aqui. Você me entende? E eles são contra a Knesset, o parlamento, os deputados de Israel, são contra o primeiro-ministro de Israel, são contra o Grand Pride, que é a passeata de gays, lésbica em Israel. Há uns anos atrás, teve um haredim que com a faca matou mulher lésbica, esfaqueou gays, lésbica, na passeata gay em Tel Aviv, em Jerusalém. E já tinha ficado acho que 20, 30 anos na cadeia, quando saiu, feriu de novo com faca, né? Esses são os haredins, ultra-ortodoxos. Eles só reconhecem a Torá. Os 613 mitzvah, mandamentos e mandamentos da Torá. Eles nem para o exército vai. Está uma polêmica em Israel, porque Benjamin Netanyahu está precisando de soldados. Já não tem de onde chamar. E os haredins é 1,5 milhão hoje em Israel. Agora, lembrando que quando Elial e Moshe, Elias e Moisés, os 2 profetas, 2 testemunhas, Apocalipse 11 vier, eles vão ganhar esses haredins aí, esses ultra-ortodoxos, né? Esses aí são os que agradam a Deus, porque a Bíblia fala, lá em Ezequiel 9, a partir do versículo 4, se você ler, que aqueles que serão selados na fronte são israelitas que gemem, choram e se angustiam por causa dos pecados de Jerusalém. Leia lá na Bíblia. Lá. 6 homens com 6 armas destruidoras vai fazer o limpo Israel para matar todo mundo. Bebê, mulher, virgem, velho. E Jeová diz assim, começa matando pelo altar. Então vai ter o templo. Tanto o Apocalipse 11 fala para medir o templo vai existir na grande tribulação, como Ezequiel 9 fala, e Jeová diz, começa matando pelo altar, os adoradores dentro do templo. Mata sem piedade. Antes de matar aparece um querubim, e na cintura do querubim tem um tinteiro, e Jeová diz, saia selando na testa, em Jerusalém, todo homem que geme, chora, se angustia por causa dos pecados que são cometidos dentro da cidade de Jerusalém. Ora, quem é esses? Não é os ateus de Israel, que fuma, bebe, as mulheres vão de fio dental para a praia da Galileia, para as praias de Tel Aviv, onde tiver lagoa, lago, praia. Em Israel é assim de mulher pelada. Mulher israelense pelada lá. Praia de nudismo, né? Droga, maconha, cocaína. Ainda tem os religiosos seculares, né? Que são os ateus também. Que não levam nada a sério. Tem 15 milhões de habitantes em Israel. Desses 15 milhões, quase 20% é haredins. Os haredins são aqueles que não fazem a barba, não cortam a lateral do cabelo. Vai em Levítico 19, Deus diz que não é para fazer aparar a barba e nem cortar a lateral. Aí nasce 2 cachos aqui, ó. É por isso que eu digo que esses filmes de Jesus, de Yeshua, né? Paixão de Cristo, do Mel Gibson, tá errado.
essas estátuas de crucifixo, né, na cruz, está errado. Primeiro, porque ele foi crucificado nu. Segundo, porque Machia cortava o cabelo. Machia só não cortava aqui, ó, na lateral. Mas o resto, ele cortava. Machia não tinha cabelo de mulher, gente. Igual as fotografias de Jesus, ou o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, lá é feito em aramaico, né? Fala Yeshua, né? Ele tá com cabelo de mulher, um judeu, ele cortava o cabelo todo, menos a lateral aqui, ó. Daqui para baixo, né? Cresce 2 mechas. Então ninguém fez uma verdadeira fotografia de Yehoshua. Ninguém fez um verdadeiro filme de Yehoshua. Os Jesus Cristo das fotografias, pintura, até o dos mormons aí, esse desenho do tabernáculo que o William Branham usava, o quadro de Hoffman, né? Está na Bíblia, o Novo Testamento mormon, a qual os mormons dizem que Jesus Cristo visitou a América do Norte, pregou para os índios, né? Não tem base isso, não tem pé, não tem cabeça. E o Jesus lá é Jesus de Hoffman, que os mormons usam, né? Com cabelo de mulher. Eu não acredito nisso. Nesses filmes, fotografias, pinturas, ninguém faz direito. Se fizesse, faria só com 2 cachos aqui, ó, e o cabelo todo cortado. Tá tudo errado. Nas religiões, no cristianismo, nas igrejas. Eu não concordo com nada. Dentro das igrejas, dentro do cristianismo, se você quiser saber. Então, quando vier a hora do selamento na grande tribulação, vai ser selado 144 mil. Olha quem são eles. São pessoas que gemem e choram por causa das abominações dos pecados, né? Dentro de Jerusalém, maconha, cocaína, droga. Gente, depois desse... É porque eu assisto jornais de Israel. Eu procuro ver jornais. Não tem Cidade Alerta aqui no Brasil, do SBT? Pois eu procuro assistir os jornais lá de Israel, se você quiser saber. Eu procuro saber das notícias de Israel. Outro dia eu não dei uma notícia aqui que soldados de Israel, que teve a guerra dos 2 anos, eles ficaram mais de ano na guerra lá em Gaza. Quando voltou, pediram divórcio para as esposas, porque elas ficavam na academia e os maridos na guerra. Então o personal trailer da academia cometia adultério com as mulheres casadas, porque os soldados não estavam em casa. Quando eles chegaram, pediram divórcio. Agora, você sabe de uma coisa que acontece muito em Jerusalém, Tel Aviv hoje? Chama-se suicídio. Judeu se suicida demais. Feminicídio. Inclusive de irmão matando irmã. Quando eu vejo notícias no jornal de Israel, é porque você não sabe das notícias. Mas lá é igual ao Japão, muito suicídio, muita morte, muito feminicídio, né? Porque Israel plantou o mal lá em Gaza, matou 70 mil palestinos, muitas crianças, muitos velhos. Você acha que Israel não vai colher? Está colhendo, é porque você não sabe o que acontece nas ruas de Betânia, de Jerusalém, do Hebron, de Rafá. A violência está demais. Acho que de cada 10 judeus, 8 fumam cigarro. Fuma demais da conta as mulheres judaicas, os homens judeus. Fuma cigarro. Demais da conta, gente. Morre muita gente de câncer lá em Israel por causa do tabagismo, tabaco, cigarro. Então não pensa que Israel é um lugar santo. A terra é santa. Mas quando os pastores, missionários, profetas, profetizam, vão a Israel fazer caravana, eles não mostram o pior de Israel, os pecados de Israel. À noite, por exemplo, em Israel, eu já vi, é cheio de boate, os homens gay, estão dançando dentro das boates lá, praticando sodomismo. O governo não proíbe não, o Benjamin Netanyahu. Quando tem o Grand Prix, a passeata gay, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, ele manda a IDF, a Força de Israel, o Exército, proteger a caminhada dos gays e lésbicas em Jerusalém, Tel Aviv, na cidade de Israel. Tem o apoio do governo, do Exército, se você quiser saber. Agora, a terra é santa.
A terra de Israel é santa. Lê Apocalipse 11. A cidade santa de Jerusalém vai ser pisada pelos gentios 42 meses, 3 anos e meio. Lê Apocalipse 20. Depois dos 1000 anos, Satanás é solto e ele vai contra a cidade santa, a cidade amada, fazer a guerra do Gog e Magog. Então a terra é santa, mas o povo que caminha sobre Israel não é santo, não. Mas deve haver 144 mil santos, Kadosh, a qual Elial, e não é o William Branham. Eu expliquei muito bem aqui que os 12 apóstolos vão se sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Que as boas novas de Kefa, que se chama de Pedro, levava os que criam a circuncisão. E as boas novas, Betsorá, que Shaul pregava, impedia os não-judeus, como Tito disse, se circuncidar, fazer cirurgia de fimose. Então, como que William Branham era Elias e levou os filhos de volta aos pais? Eu era pastor do tabernáculo, quase 14 anos. Fiquei 17 anos na mensagem de William Branham. E lá não tem Brit Milá, circuncisão. Como eles queriam circuncidar Tito, Tito grego, lá em Gálatas 2. E Paulo não permitiu, porque a mensagem de Paulo era para os não-judeus, os gentios. Então, converter o coração dos filhos de volta aos pais é de volta aos 12 apóstolos que pregavam a mensagem da circuncisão. Porque está escrito lá na Torá que a Brit Milá, a circuncisão, é um pacto eterno, perpétuo, entre Jeová, o Deus de Israel, e os judeus, os hebreus, os Iudim. Por isso que se circuncidava os 12 apóstolos. E quem cria se circuncidava. Depois, alguém de Jerusalém foi à Galáxia, aos Gálatas, e começou a circuncidar os Gálatas, e aí Paulo não gostou, não. Porque os Gálatas eram gentios, né? E a ordem era não circuncidar os gentios. O pacto eterno, o pacto perpétuo da Brit Milá é com os judeus, não com os gentios. Você me entende? Por isso que William Branham não era Elias, e nem eu. Porque embora eu estou pregando o nome em hebraico, Yehová, pai, e Yehoshua, filho, eu não faço Brit Milá, circuncisão. Eu não levo ninguém para circuncidar. E eu só estou pregando o nome hebraico aqui agora, porque a minha pregação é a última antes de Elial e Moshe. Embora na minha pregação não tenha a Brit Milá, a circuncisão. Porque eu não prego Torá. Os 5 primeiros livros e os 613 mandamentos que tem na Torá. A palavra lei no hebraico quer dizer Torá. Em Efésios 2,15, Paulo disse que para nós, os gentios, a Torá acabou. A Torá, com seus mandamentos, regulamentos, esse muro, a Torá, que fazia separação entre judeus, iudins e não-judeus, os gentios, foi derrubado. Mas Paulo trouxe uma nova aliança, uma nova Torá, uma nova lei, né? A lei do Mashiach. E aqui também tem mais de 700 mandamentos. As 14 cartas de Paulo, muito mais do que a Torá de Moshe, de Moisés, a lei de Moisés. Nós temos mandamentos para obedecer. Você sabia disso? Agora, o que o selo na testa dos 144 mil Yehudins, hebreus, israelenses, judeus, que selo é esse? O Apocalipse 14 diz que o selo é o nome do pai na testa e o nome do filho. Então, o pai é Ieho. Ieho contém o tetragrama Yod-Re, Vav-Re. O filho também é Ieho, porque o filho, quando veio, o Malach, o mensageiro Gabriel, mandou colocar o nome de Yehoshua. Yehová, o pai, e Yehoshua, o filho, o cordeiro, né? O nome do pai e o nome do cordeiro. Só que esse nome já está sendo pregado aqui desde o Brasil. E é o nome que Elial e Moshe vai pregar para os 144 mil, Elias e Moisés. Esse nome é dado a um gentil, a um não-judeu.
E já está pregando, sou eu aqui que estou a pregar. Mas não para voltar a Torá, aos 613 mandamentos de Moisés. Mas sim para voltarmos às 14 cartas de Paulo, que tem mais de 700 mandamentos. O nome já está aqui. É esse nome, Yehoshua, que Elias, que vai converter os 144 mil, na minha Bíblia é Malaquias 3, 22 e 23, na sua é Malaquias 4, 5, 6. Eles vão converter os filhos, 144 mil, de volta aos pais dos 12 apóstolos. Eu não estou aqui para converter judeu, embora o Brasil tenha 50 milhões de judeus. Luciano Huck é judeu, Roberto Justus é judeu, Ayrton Senna era judeu, Silvio Santos, Senor Abravanel era judeu. Temos 50 milhões de judeus no Brasil. E eu não estou pregando para converter esses 50 milhões, não. Minha pregação é para os brasileiros. É para os gentios. Quem vai pregar para os judeus é Elias, no período da grande tribulação, lá em Israel, em Jerusalém. Ninguém vai poder matar os 2 profetas, as 2 testemunhas. Vão pregar 3 anos e meio. Se alguém tentar matá-los, fogo sairá da boca deles e devorará os seus inimigos. Apocalipse 11. Você me entende? Então, a última pregação está aqui. De 1872 a 1972, o ano que eu nasci, né? 53 anos atrás, 70 mil judeus vieram de Portugal e mudaram o nome. Se não fosse a Santa Inquisição da Igreja Romana, você não veria pessoas sendo chamadas de Silva, Pereira, Santos, Cardoso aqui no Brasil. Eles viriam de Portugal, 50 mil vieram da Europa. Eles viriam com o nome judeu. Abraão, Isaac, Jacob, esses nomes. Por causa da Santa Inquisição, a Igreja Romana queimava os judeus na Península Ibérica, ou o judeu renunciava à sinagoga, o judaísmo, ou ia para a fogueira. Mas se ele renunciasse, ele seria chamado de cristão novo. Está vendo que o nome cristão hoje é paganismo? Virou um verdadeiro paganismo, não? As igrejas é paganismo. Cláudio, o imperador romano, em Atos 18, versículo 2, expulsou os judeus e Rudim de Roma. Tanto do lado da Torá, da lei de Moisés, como do lado de Yehoshua Mashiach, da graça. E aí, Aquila e Priscila foram expulsos. Aí o imperador romano pegou o nome cristão, cristianismo, como você vê lá no concílio de Nicéia, em Nice, né, na Turquia, no ano 325, e casou com a religião cristã. Aí hoje todo mundo fala latim. Igreja é latim, arrependimento é latim, fé é latim. O próprio nome Jesus, Zuz, no latim é suíno, porco. Se você levar para o hebraico, Jesus, Zuz, é cavalo. Então, se é algum Deus, é Deus cavalo, em hebraico. Se é algum Deus, é Deus suíno, Deus porco no latim. Eu prefiro Yehoshua, que na minha Bíblia de Jerusalém aqui, na página 1704, aparece o nome Yehoshua no rodapé e quer dizer Yahvé salva, Deus de Israel. Yehová salva, o Deus de Israel. É isso que quer dizer o nome Yehoshua. Agora, você quer ir com Deus cavalo, em hebraico, ou com Deus porco? Vá! Não sou eu que vou chegar no lugar de tormento, do abismo, no inferno. Não é eu, é você. Eu estou livre disso aí, dessa heresia de Roma, que quando Jerusalém foi destruída no ano 70, e o segundo templo lá de Herodes foi destruído, a Igreja Católica de Roma tomou a dianteira, diz que é a primeira igreja do mundo. Aproveitou que não tinha, por quase 2000 anos, ficou sem judeus na Judéia, porque Adriano, o imperador romano, mudou o nome de Jerusalém, ano 116, era Jerusalém para a Hélia Capitolina. Ele aproveitou que não tinha templo do judeu no Monte Sião, no Monte Moriá, e mandou construir um templo para Júpiter Capitolino, o maior deus de Roma, né? E Adriano, o imperador romano, expulsou
no seu reinado, o imperador expulsou todos os judeus de Jerusalém, que agora era a Hélia Capitolina. Aí os judeus voltam em 1948. E junto com os judeus volta muita gente que não é judeu. Porque quem é judeu, Yehudim lá em Israel hoje, se ela for judia, se ele for um homem judeu de coração, ele vai querer obedecer a Torá, como os haredins. Quem não é judeu vai querer fumar maconha, usar cocaína, crack, virar gay, virar lésbica, usar fio dental na praia da Galileia, nas praias de Tel Aviv, biquíni, maiô, que é uma desgraça, né? Vai virar político. A política é tudo, né? Para muitos israelitas, que se diz israelita. Então Paulo falou em Romanos 9, 27, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia da praia, só o remanescente, o resto, que é 144 mil, vai ser salvo. Não é difícil saber quem é das 12 tribos lá em Israel hoje. É quem está obedecendo a Torá. Na íntegra, completamente, totalmente. Por isso que Elias, quando vier converter os filhos, os corações dos filhos, a doutrina dos pais, dos 12 apóstolos, do Cordeiro, vai ser esses que amam a Torá. Não é esses que usa droga, fica pelado na praia lá em Israel e tem uma mezuzá na porta, tem um chofar, um chifre dentro de casa para soprar, para tocar. Não. Tem que obedecer. E quem obedece hoje é os haredins. Nem celular sofisticado eles usam esses perebinhas, xing-ling, né? Eles não têm televisão em casa. Vai ver como é a vida de uma mulher haredim. 20 filhos, 14, 15 filhos, né? Lá no bairro Machiarim, as mulheres casadas haredim, elas saem à rua com o véu cobrindo o cabelo. A mulher casada não anda sem o véu. Lá no bairro ultra-ortodoxo haredim, chamado Machiarim, dentro de Jerusalém. Mulher casada é igual a Rebeca. Rebeca não casou? Quando viu Isaac, ela não cobriu a cabeça com um véu em público, ao ar livre, nos campos. Eu não estou aqui a pregar o véu, porque se Paulo pegou algum mandamento da Torá e trouxe para Brit Hadashah, para a nova aliança, eu vou pregar. Eu só prego o que Paulo pregou. O beijo, o ósculo santo, eu prego o véu. Eu prego, por exemplo, que o dízimo é só para os levitas. É proibido nós, os gentios, pagar dízimo. Nós não somos israelenses, não somos levitas, das 12 tribos de Israel, não somos. O que Paulo pregou está escrito aí, eu venho pregando, já deu mais de 700 mandamentos. E quem vai entrar no céu dos gentios? A noiva da palavra original. A noiva que será, teve lá, batismo é grego, teve lá é hebraico, quer dizer mergulho ou imersão nas águas. Porém, será em nome de Yehoshua Mashiach. O nome hebraico já temos aqui agora. Não é Iau, não é Iá, aleluia. Iá. Não é El, Natanael, Israel, El. Não é El. O nome é Yehoshua. O pai é Jeová. Porque não é Josué, era Oséias, que significa salvação, Rocheia, no hebraico. Porém, em Bemidbar 13, Números 13, capítulo 13, Moisés adicionou o Iúde ao nome Rocheia, filho de Nu, Ben-Nu, filho de Nu. E o nome dele está no 6º livro da Bíblia da Tanakh. E o 6º livro não chama Josué, chama-se Yehoshua. Então, um homem na terra carregou o nome do Salvador. Não é Josué, não é Joshua em inglês, mas em hebraico é Yehoshua. O mesmo nome que o Malach, o anjo, o mensageiro Gabriel, disse para a Virgem Míria colocar no menino, que iria nascer dela, né? E esse nome vai ser pregado por 144 mil lá, os haredins.
quando Elial vier. Mas primeiramente está sendo pregado para nós aqui. Entende? O sionismo não presta. Os semitas prestam. Mas só tem 144 mil semitas, israelenses verdadeiros. Os Estados Unidos vai ser destruído, gente. E o Israel de hoje, ele não é o mesmo Israel de 1967, quando lutou contra 11 países árabes e em 6 dias venceu a guerra. Veja que Israel gastou 2 anos lutando em Gaza, vizinha a Israel, faz fronteira com Israel. E Israel não derrotou o Hamas até hoje, não desarmou o Hamas, não eliminou o Hamas até hoje. E a guerra de Israel contra o Irã, o ano passado, 12 dias, se os Estados Unidos não entram na guerra, com aqueles B-12, aviões Spirit, com bombas, né, nas usinas nucleares do Irã, se os Estados Unidos não entram na guerra, Israel teria perdido aquela guerra dos 12 dias. Israel já não ganha mais guerra. Porque o Israel de 1967, pensa, gente, 1967 para o ano 2026. Pensa um pouquinho. 1967 para 2000 dá quantos anos? 67, 33 para 26, 33 mais 26, 53, 59 anos. Aquele Israel de 67 que derrotou com 45 mil soldados só, 500 mil de árabes do Sudão, do Egito, do Irã, do Iraque, do Líbano, de países árabes, 45 mil soldados israelenses contra 500 mil, 500 mil árabes. Israel ganhou em 6 dias contra 11 nações. Agora Israel, com centenas de milhares de soldados em Gaza, não derrota o Hamas, não derrota o Líbano, a Síria, não derrota a Turquia, não derrota o Iraque, não derrota o Irã. Por quê? Porque lá em 67 não tinha desfile, Grand Pride, de gays e lésbicas em Tel Aviv e em Jerusalém moderna, na cidade moderna de Jerusalém. Isso aí começou em 2002, esses desfiles gays. No momento que Israel, o exército de Israel, o primeiro-ministro de Israel, o governo de Israel, eles falam que é o único país democrático no Oriente Médio, autorizou casamento, embora lá em Israel, se um homem quer casar com um homem, ele vai na França, casa, porque Israel não faz casamento de homem com homem. Israel não faz casamento de homem com mulher. Tem que ir na França casar, outro país, Holanda. Aí quando chega o homem com homem casado em Jerusalém, Tel Aviv, aí a política, o Estado reconhece. Não faz, mas reconhece. É 6 por meia dúzia. É pecado. Israel reconhecer sodomismo, lesbianismo, homossexualismo. Veja a hipocrisia. Nós não fazemos casamento aqui dentro, de homem com homem e mulher com mulher. Você tem que ir para a França, Holanda, esses países que autorizam e que faz, o Brasil, né? E aí depois você volta. Aí quando volta, o homem casado com homem, a mulher casada com mulher, tem direito à aposentadoria, a seguro, tem direito à previdência, tem direito a tudo. Assim é Israel. 6 por meia dúzia, o que é um pecado. Aí desde 2002, Israel já não ganha guerra, por causa desse pecado. E que a Bíblia diz que Israel viraria isso. A Bíblia diz que quando Moisés e Elias morrerem, Apocalipse 11, seus corpos ficarão 3 dias e meio estendidos. Eles não vão permitir sepultar, enterrar os cadáveres. Sobre a grande praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Tá vendo? A Bíblia diz que Israel viraria uma Sodoma. E virou, gente. Simplesmente, deixa eu encaixar aqui. Virou uma Sodoma. Tá vendo que é bíblico?
Até Israel virar uma Sodoma e Egito é bíblico. Onde o Senhor das duas testemunhas foi crucificado. Onde ele foi crucificado? No Monte Caveira, dentro da cidade de Jerusalém. E na cidade velha, não. Mas na cidade moderna de Jerusalém, os gays, a última caminhada, acho que deu 25 a 30 mil gays e lésbicas. Isso é um pecado. Você sabia que em Tel Aviv, a capital de Israel, nos cartórios lá, o nome que mais os judeus colocou nos filhos que se dizem judeus foi Nimrod? Como pode? Tel Aviv, a capital de Israel, o nome mais reconhecido nos cartórios de criança, Nimrod. O que Israel quer, gente? O que esses 15 milhões de judeus estão mais para americanos judeus? Exceto os haredinhos, que procuram obedecer a Torá. 1,5 milhão, mas desses 1,5 milhão, muitos fumam, né? Muitos bebem vinho, embora a lei não proibia beber vinho. O provérbio lá proíbe embriagar, né? Mas dos 1,5 milhão, só 144 mil serão salvos. Estou pregando a palavra. Antes dos judeus, iudins, hebreus, helenses, ouvir Elial pregar em Yehoshua, Deus dá essa graça para o Brasil. Aqui na América do Sul, por causa do Cruzeiro do Sul, a cruz que está sobre o Brasil, o estado da Bahia, mais precisamente aqui em Bom Jesus da Lapa, é ali que está essa constelação do Cruzeiro, da cruz, do Cruzeiro do Sul. E Billy Graham, o evangelista americano, em 1974, no Maracanã, disse: o Brasil é um país abençoado. É o único país da terra que tem uma cruz sobre ele. Porque daqui deveria sair a mensagem da cruz, que Paulo pregou há 2000 anos. A Bíblia diz no livro de Atos que Paulo planejava ir à Espanha, né? A Espanha é a Europa, né? Nós temos milhares de descendentes espanhóis aqui no Brasil, de portugueses, né, espanhóis aqui. Então Paulo não veio à Espanha. Mas o que Paulo pregou nas 14 cartas está sendo pregado aqui para o povo da Península Ibérica, que sofreu com a Inquisição espanhola, a Inquisição portuguesa, e vieram ao Brasil, porque o Brasil tem a cruz. Eu não preciso usar a cruz, uma correntinha com a cruz, botar uma cruz no retrovisor do carro, igual o William Branham colocou, ou um crucifixo com escultura de Jesus na cruz. Eu não creio nisso. Para mim isso hoje é paganismo, é idolatria. Não vamos carregar a cruz. Já chega, já basta. O Brasil tem a cruz do Cruzeiro do Sul sobre essa terra do Brasil. Já é o suficiente. Não vamos fazer imagem de nada, de escultura. Não viraremos idólatra. Desta vez não. Por quê? Porque aqui a pregação a mesma que a Shalia Paulo pregou. É o que eu estou a pregar aqui nesta hora, não? Também não vou fazer Brit Milá, a circuncisão, não? Porque Paulo, sendo judeu, hebreu dos hebreus, da tribo de Ben-Namim, Paulo não circuncidou gentios. E eu nem judeu sou, aí é que não haverá mesmo Brit Milá, né? Circuncisão, não? Como Paulo teve que enfrentar esses cães, os cães do judaísmo, que queria comer a carne, né? Fazer cirurgia de fimose na genitália dos homens gentios, e Paulo proibiu. Paulo proibiu. Paulo não autorizou. A nova aliança está conosco, né? Porque Machia disse: não vim para revogar a lei, os mandamentos, né? Eu não vim para destruir nem os profetas e nem a lei. Até que os céus e a terra se passem, nem um iúde, nem uma vírgula se tirará da lei, sem que tudo seja cumprido. Ora, e não foi cumprido no Calvário? Na cruz?
As 7 palavras da cruz, uma delas é, está cumprido. Ou seja, Mashiach cumpriu toda a Torá, toda a lei. Aí agora vem a Brit Hadashah, a nova aliança. Agora vem uma nova Torá. Que nova Torá é essa, pregador? É as 14 cartas de Paulo, a nova aliança. Que não tem Brit Milá, não tem circuncisão, não tem guarda do sábado, não tem festas do Hanukkah, Rosh Hashanah, das trombetas, não tem festa do Purim, que lá em Israel, na festa do Purim, até as crianças fumam cigarro. Seria a festa do carnaval aqui no Brasil, onde o judeu sai fantasiado de tudo, né? Até de Donald Trump. É o dia da fantasia e as crianças podem fumar cigarro e beber álcool em Israel. Que coisa, não? A festa do Purim. A festa do Purim, nos dias da rainha Esther, era caso de vida ou morte dos semitas. Porém, a festa do Purim em Israel hoje é um verdadeiro de um carnaval. Festa com álcool, regada de cigarro, de charuto. Até os ultra-ortodoxos entram no charuto, no cigarro e na bebida alcoólica. Muitos entram. Não temos na nova Torá, da Brit Hadashah, nova aliança, no Novo Testamento, das 14 cartas de Paulo, não temos que guardar Shabat, né? Não temos que guardar 603 mandamentos da Torá de Moshe. Agora é a Torá do Mashiach. As 14 cartas de Paulo é a lei, a Torá do Mashiach. Estamos debaixo da Torá do Mashiach. Que nos libertou da escravidão da Torá de Moshe. E é por isso que nós estamos mortos com Mashiach na cruz. Fomos crucificados. A vida que vivemos agora não é mais para pecar. Porque um verdadeiro Mashiach, um Talmudim, Talmudim, não fuma, não bebe, não mata, não adultera, não rouba ninguém, né? Trabalha com as mãos, né? Trabalhador, né? O homem, discípulo de Yehoshua Mashiach, porque Yehoshua Mashiach está vivo, né? E cremos que o que Paulo pregou é a nova aliança, é o Novo Testamento, né? Porque Mashiach cumpriu tudo no Calvário, aí ele podia enviar Shaul, Paulo, para pregar uma nova mensagem, uma nova aliança, uma nova Torá. E estamos debaixo dessa nova Torá. A Torá da liberdade, não da libertinagem. E ela não é fácil de seguir, não. Veja só. Eu estou aqui de vestido, gente. Porque a Torá... Isso aqui é um vestido, gente. A Torá do Mashiach, que Paulo, Shaul pregou, põe vestido no homem. A Torá do Mashiach, que Paulo pregou, põe véu na mulher para não aparecer um fio de cabelo. Em público, no ônibus, na rua. A Torá do Mashiach, que Paulo pregou, não é batismo no grego, teve lá no hebraico, mergulho e imersão no nome de Adon Yehoshua Mashiach. Você me entende? A Torá do Mashiach, que Paulo pregou, não tem dízimo. Temos oferta voluntária, não? Você dará a oferta daquilo que você mesmo poupou no seu coração. Mas não tem dízimo. É uma Torá? Mas é uma Torá diferente da de Moisés, a qual, só de colocar vestido no homem, túnica, quase 100% dos homens não vão querer vir para essa palavra original, não. Essa palavra verdadeira. Na Torá aqui, um homem para ser presbítero, episcopo, líder da congregação, sua mulher tem que ser crente fiel, suas filhas e filhos. Se ele tiver um filho, nessa Torá aqui que eu estou pregando, 14 cartas de Paulo, se tiver um filho, filha com má conduta, ele está reprovado. Ele não pode ser presbítero ou pastor, liderar uma congregação. Porque Paulo disse em Tito 1,6 que o presbítero ensine bem suas crianças, seus filhos, para quando eles ficarem velhos, eles obedeçam aos pais, né? Mas se um filho, uma filha der má conduta, mau exemplo, ele está reprovado.
Então, a Torá aqui hoje do Mashiach, não é fácil seguir ela não, gente. Eu não tenho televisão em casa. Por quê? Porque eu acredito que Deus falou com William Brandt. Eu acredito que não temos que ter televisão em casa, porque o que mais tem na televisão é mentira. Né? E quem ama mentira e pratica mentira, não é só quem pratica. Os amantes de dorama, novela, filmes mentirosos, os amantes da mentira não entrarão na cidade Kadosh, na cidade santa. Apocalipse 22 diz isso. Então a Torá aqui não é fácil seguir, não. Essa Torá aqui do Mashiach não se mistura com política. Essa Torá aqui nos leva a pregar contra a política. Meu reino não é daqui. E é Ruanã 18. Eu nasci rei dos judeus, dos iudins, mas meu reino não é daqui, não. Na verdade, ele vai reinar sobre Jerusalém no milênio. Não? Tolerância zero para o pecado. Não vai haver uma mulher de esmalte nas unhas, das mãos, dos pés, no milênio, uma mulher com batom nos lábios, pintura, maquiagem nos olhos, uma mulher de salto alto, uma mulher de calça comprida, uma mulher com um cigarro na mão e uma latinha de cerveja na outra mão, uma mulher de cabelo cortado, uma mulher de baby doll, uma mulher projetando seio, as nádegas, roupa colada no corpo, igual uma linguiça calabresa, uma linguiça toscana. Quando Mashiach reinar, não vai existir isso, não. É tolerância zero para o pecado. Então, a Torá que eu estou pregando não é os 613 mandamentos de Moshe, da lei de Moisés para Israel. Mas os mandamentos aqui não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Tanto que se você se converter, a conversão aqui é uma vez só, Hebreus 6. É impossível que aquele que se converteu e caiu e crucificou o Filho do Criador Jeová uma segunda vez, seja renovado para o arrependimento. Ou seja, aqui se a pessoa cair, dependendo da queda, perde a salvação. Aqui você pode perder a salvação. Pecando o homem contra a lei de Moisés, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, era apedrejado sem misericórdia. Quanto mais castigo sofrerá aquele que pisar o sangue da nova aliança, do Filho, né, Yehoshua Mashiach. Então, essa caminhada aqui, nas 14 cartas, é igual a do deserto. E Judá, você fala Judas, diz, havendo Deus salvado um povo de Israel, do Egito, destruiu depois no deserto todos os que não creram, não continuaram crendo. Então saiu 2 milhões do Egito, foi salvo 1 por 1 milhão. Só Caleb, não é Josué, é Yehoshua. 1 por 1 milhão. Aqui, na Torá do Mashiach, vai ser a mesma coisa. Ele convida você para acreditar na lei do Mashiach. Não é Cristo, é Mashiach. E é difícil de seguir. É difícil de seguir. Aqui, pouquíssimos serão salvos. Porque pouquíssimos vão aguentar as provas, aguentar as tribulações, aguentar as blasfêmias, aguentar a humilhação, aguentar as críticas. Mas é desta pregação que eu estou a pregar que vai sair os salvos e os arrebatados para o século 21. É através dessa pregação aqui. Não tem nada a ver com o judaísmo, gente. Não tem nada a ver com o judaísmo. Porque a Bíblia diz que os irmãos de Jerusalém, tal como Kefa, Pedro, já não queria sentar com os não-judeus lá em Antioquia. Não? Aí Paulo diz que Kefa estava completamente errado. E na carta de 2 Kefa, Kefa não ficou magoado com Paulo, não. Apenas disse, em 2 Kefa 3,14, nosso amado irmão Paulo escreveu cartas, pontos difíceis, que os vacilantes e ignorantes torcem, juntamente com as outras escrituras, para a própria perdição deles. O que o nosso amado irmão Paulo escreveu com a sabedoria do Criador Jeová é salvação. É salvação. Veja que Kefa não ficou magoado, enraivado com Shaul, com Paulo. Mesmo Paulo
dando a bronca e corrigindo, né? Dizendo que ele estava completamente errado. Midbar 6:27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então tinha uns que chamava, no fim era Natanael, outros Ial, Yermial, Ishaial, outros tinha Iá, né? Porém tem um homem que tem o nome de Deus, não é Josué, é Yehoshua, o 6º livro da Bíblia. E o Mashiach de Israel, nascido da Virgem Miriam, recebeu esse nome, Matitial 1:21, que eu disse que está aqui no rodapé da Bíblia de Jerusalém, aqui, ó, que é de editora católica, pouco importa. Mas o nome Yehoshua não é latino, não é católico, não é romano, é um nome hebraico, né? Então eles tinham os títulos, mas um homem tinha um nome, Yehoshua, que se chama de Josué, como não tem um J, é Yehoshua. Esse é o nome que salva, gente, porque tem Yod-He, Vav-He. Agora veja o que Jeremias, você fala Jeremias, mas é Yermial, capítulo 23, versículo 16, e Jeová diz o seguinte: não ouça as palavras dos profetas, que vos profetiza, e eles vos enganam, falsos profetas. Eles vos relatam visões de seu coração, e essas visões, sonhos, visões, não vieram da boca de Jeová. Versículo 27 de Yermial, se fala Jeremias, mas é Yermial. Capítulo 23, versículo 27 diz: esses falsos profetas, eles que tentam fazer o meu povo, isso aqui é o povo de Israel. E hoje esses falsos profetas são rabinos, né? Os doutores da lei lá. Eles que tentam fazer o meu povo esquecer o meu nome. Vá perguntar para um rabino, um doutor da lei, qual é o nome do Criador, o Deus de Israel. Ele vai dizer Hashem, ele vai dizer Elohim, ele vai dizer Adonai, ele vai dizer Yehovim, ou no máximo ele vai dizer para você que é 4 palavras consoantes, Yod-He, Vav-He. Ele vai dizer assim: perdemos o nome do Eterno, do Elohim. Não sabemos pronunciar hoje o nome do Eterno. Ora, não é o que os rabinos, doutores da lei, hoje, no século 21, dizem aos gentios, e mesmo aos judeus que vão a Israel e têm interesse de descobrir qual é o nome sagrado? Jeremias 23, 27 diz: eles que tentam fazer o meu povo esquecer meu nome. Disseram os massoréticos, esconderam o nome do Eterno. Nós não sabemos o nome do Eterno. Ninguém em Israel sabe pronunciar o nome do Eterno. E Yermial, que se chama de Jeremias 23, 27, diz: eles, esses falsos profetas, falsos ensinadores, falsos doutrinadores, eles que tentam fazer o meu povo esquecer meu nome, por meio de seus sonhos que eles contam uns aos outros, como seus pais, os pais lá, os hebreus mais antigos, como seus pais esqueceram o meu nome por causa de Baal. Então está aqui a razão do porquê que Israel esqueceu a pronúncia do nome, é por causa do Baal. Ou seja, Israel foi para o rumo da idolatria, foi adorar a Baal, adorou tanto a Baal, que passou uma geração, 2 gerações, 3 gerações, e o Deus que eles invocavam era Baal. É a Bíblia que diz isso. Está em Yermial, livro de Jeremias, mas é Yermial, o nome verdadeiro, não é Jeremias. Yermial 23, versículo 27, capítulo 23, versículo 27. Aí eles achavam que contando sonhos, que não eram de Jeová, contando sonhos deles, né, uns aos outros, eles iriam esquecer o nome do Criador, do Deus Israel. O Deus Israel, seu nome é Jeová, Deus e Pai, único Deus. E o seu Filho
E um gentil aqui do Brasil está a pregar isso. E isso é a mesma coisa que Elias irá pregar para os filhos, fazendo os filhos voltar aos pais, porque há 2000 anos atrás, Kefa, que você chama de Pedro, Jacob, que você chama de Tiago, e Joanã, que você chama de João, eles pregavam em Yehoshua Mashiach. Leia Atos dos Apóstolos 26, versículo 14, Paulo, diante do rei Agripa, disse, e eu não fui desobediente à visão celestial, rei Agripa, e no caminho de Damasco eu ouvi uma voz em hebraico que me dizia, Shaul, Shaul, por que você está me perseguindo? E eu perguntei, quem és tu, Adon? Quem és tu, Adonai? E a voz em língua hebraica me respondeu, eu sou Yehoshua, a quem tu me persegue. Eu já expliquei aqui do porquê o nome não é Yeshua. Porque quando você abre a Tanakh, o Velho Testamento, que tem 24 livros somente, a Bíblia, o Antigo Testamento dos judeus e judinhos, o 6º livro chama-se Yehoshua, não Josué. E os gregos, quando traduziram a Septuaginta do hebraico para o grego, mudou os nomes, abreviou, arrancou letras. Por exemplo, Bereshit, origem, virou Gênesis, grego. Shemot, hebraico, virou grego, Êxodo. Bemitba, hebraico, virou Números. Vainkra, hebraico, virou grego, Levítico. Devarim, hebraico, virou Deuteronômio, grego. E Yehoshua, com 8 letras, né, escrevemos aqui no Brasil, virou Yeshua. Aí no Talmud, veja, os gregos tirou 2 letras. Aí é um erro, porque Yeshua não tem Yod, He, Vav, He. Como os gregos arrancou 2 letras, mexeu no tetragrama. Não pode mexer no tetragrama. Você prega Yeshua, né? Mas não tem um tetragrama, você prega Yau. Não tem um tetragrama, você prega Iá. Não tem tetragrama, você prega El. Não tem tetragrama. E no Talmud, a Torá oral, a lei oral dos judeus, são 63 livros, os rabinos tirou mais 2 letras. Ao invés de Yeshua, que já é uma abreviação dos gregos, na Septuaginta, porque no hebraico era Yehoshua. Yehu é Yod, He, Vav, He. Aí eles abreviou para Yeshua e os judeus, com raiva, ódio do nome que salva, que tem um tetragrama, botou Yeshu. Tirou mais 2 letras. Tirou letra e no Talmud chama-se Yeshu. No Talmud dos rabinos judaico é Yeshu. Nas Bíblias agora, traduções modernas, é Yeshua. Mas o correto era como Moisés fez com Oséias. Significa salvação, adicionou Yud e virou Yehoshua, que significa Yehová, salva. Yahvé, salva. Yad-He, Vav-He, salva. Então, o nome voltou ao original, graças ao Criador, né? Porque os filhos de Israel tinham que carregar o nome, levar o nome, tinham que receber o nome do Criador no seu nome. Tem um filho de Israel chamado Oséias, sucessor de Moisés, que recebeu o nome que salva. Você me entende? Eu estou a pregar a verdade nesta hora. A palavra original nesta hora. Estou pregando a verdadeira verdade nesse instante, né? Aí eu estava vendo alguém nessas Bíblias modernas dizendo assim, você tem que renunciar tudo por Cristo. Renunciar tudo por Cristo? Cristo é grego, gente. Jesus é romano. O nome de Jesus agora está no carnaval. Aquela Joelma do Calypso é evangélica. Todo ano ela prega Jesus no carnaval. A Baby Consuelo é pregadora pentecostal. Há uns 2 anos ela estava debatendo no trio elétrico com a Ivete Sangalo.
sobre Apocalipse. E a Baby Consuelo prega Jesus. Jesus é pregado no carnaval. Cristo é pregado no carnaval. Na carniça do carnaval. Porque está tudo misturado. Igreja e carnaval. Igreja e política. Como é que vai haver renúncia? Você só vai anunciar se você vier a Yehoshua, a Torá, a lei do Mashiach, né? Não Cristo, não Jesus. Aí é Deus. Cristo é Deus grego, Jesus é Deus romano. Isso aí não liberta ninguém, não, gente. Mas eu larguei a maconha, o cigarro, a prostituição, por causa de Cristo, por causa de Jesus. Mais cedo, mais tarde, a pessoa volta para o mesmo cigarro, para o mesmo crime, mesmo roubo, mesma prostituição. Não existe libertação em igreja. Igreja é casa política. Você vai ver a mistura da política esse ano. Igrejas e a direita, igrejas e a esquerda. Aí as igrejas não renunciam nem à política. E as igrejas não são de Deus. A prova é esse tanto de divisão. 100 mil igrejas no Brasil. Numa rua, numa avenida, que passa ônibus, 50, 70, 80 igrejas. Às vezes uma grudada na parede do outro. E por quê? Para colher 10%. E o Valdemiro Santiago da Mundial é guloso. Ele diz que quer 30%. 10% para o Pai, 10% para o Filho, 10% para o Espírito Santo. Eles têm as palavras tipo magia, feiticismo, feitiçaria, para ludibriar, dar um nó cego na mente das pessoas e fazer com que o pecador enfie a mão no bolso e dê o que eles pedem, dinheiro, oferta, sacrifício, mas o sacrifício é dinheiro. Veja o tamanho da divisão na católica, grega, católica brasileira, católica etíope, católica síria. A própria igreja católica é cheia de divisão. Veja quantas divisões tem no protestantismo, luterano de Lutero, presbiteriano, metodista, a própria igreja anglicana, a igreja do rei Charles III, aquela igreja lá, ela só existe porque Henrique VIII queria divórcio, o Papa não deu e ele criou a igreja anglicana para casar-se uma segunda vez. Porque a rainha da Inglaterra não teve um filho, né? Ele queria um filho homem para ter um sucessor ao trono, Henrique VIII, que matou sua mulher, né? Tomou um tombo lá, acertou o lombo frontal, ficou adormecido lá. Quando acordou, depois de 2 horas, já não era mais o mesmo, né? Saiu matando, criou a igreja anglicana, a igreja política, né? Que é do rei Charles III. Rei Charles III que casou, disse que casou, não? Largou a princesa Diana e casou com a Camila, né? Ou seja, adultério, né? Porque a Bíblia diz que em Marcos capítulo 10, versículo 11, 12, que se o homem mandar a mulher embora e casar com outra mulher, comete adultério contra a primeira mulher. Se a mulher mandar o marido embora e casar com outro homem, Marcos 10, 12, ela comete adultério contra o seu marido. E a igreja anglicana veio existir por causa do divórcio que Henrique VIII queria. E a palavra de Deus não autoriza divórcio para ninguém, nem para o rei, nem para a rainha, nem para a princesa. Então tá tudo errado. Pau que nasce torto vai morrer todo. Olha o tamanho da divisão no mundo evangélico, no mundo pentecostal, deuteropentecostal. O mundo neopentecostal tem 100 mil igrejas no Brasil. Você acha que o Valdomiro Santiago saiu de onde? Você acha que o R.S. Soares saiu de onde? Ele saiu da Igreja Universal, que é neopentecostal, do Edir Macedo. Você acha que o Agenor Duque, da Plenitude do Trono, saiu de onde? Saiu da Mundial do Valdomiro. Aí você vai ver, uma vai saindo da outra, uma vai saindo da outra. Divisão, divisão. E a divisão é do diabo, Satanás. E ninguém para a divisão. Veja aí, Paulo pregou, foi decapitado, virou mártir, mas quando ele estava vivo não houve divisão. Nem entre os 12 apóstolos lá em Jerusalém, não houve divisão. E por que não houve divisão? Porque era o verdadeiro Urá Kodesh, o verdadeiro Espírito de Deus que dirigia as congregações. Hoje,
O espírito que está dentro das igrejas evangélicas, católica, protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, é o espírito do diabo, da divisão. Satanás começou a fazer divisão na glória, no céu, derrubando uma terça parte dos anjos. E olha o tanto de porta para o inferno que o diabo colocou nas ruas, avenidas, ou num povoado, numa curtela. Às vezes o povoado é pequenininho, tá cheio de igreja. Eu não consigo entender isso. 50, 80 igrejas numa rua, numa avenida, a não ser como divisão de Satanás. Não tem nada que faça a metodista se unir com a batista com a luterana com a Assembleia de Deus, Assembleia de Deus com a Universal com a Adventista com a Igreja Deus é Amor. Pregador, como não tem nada que faz unir, qual o final delas? O lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Porque no céu não tem divisão. Satanás, o tomate podre, a laranja podre, a maçã podre foi expulsa do céu. Você sabe que um só tomate podre apodrece toda a caixa de tomate. Você não vê que Deus não está em igreja nenhum? Mas eu pago dízimo. Mas eu sou pastor. Eu sou missionária, pastor aqui. Mas eu sinto a presença de Deus. Jesus, o Deus porco, em latim. Jesus, o Deus cavalo, em hebraico. Está na minha igreja. Essa divisão toda. Isso aí vai terminar dentro do lago de fogo que arde com enxofre. A segunda morte. Eu termino a minha palavra nesta hora. Fazendo o convite, né? Vamos voltar às 14 cartas. A palavra original. Enquanto podemos, porque estamos bem no fim do fim, próximo ao fim do mundo. Olha, que é Jeová, único Deus e Pai. E seu filho Yahushua Mashiach abençoe essa palavra, essa pregação nessa hora. Amém.